Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre os funcionários do Banco Central que estão preocupados com o fim do Pix gratuito. Por que será que eles estão falando isso, né? Vamos entender aqui porque a verdade é que não, tá? Eles estão preocupados porque existe uma PEC para tornar o Banco Central uma empresa pública. Ao invés de ser, hoje ele é uma autarquia ligada ao Ministério da Economia, né? Se tornaria uma empresa pública. Isso é uma coisa muito positiva, porque isso garante mais autonomia ainda ao Banco Central. Vamos entender esse caso aqui, por que os funcionários do Banco Central estão chorando por isso, e principalmente porque nem todos os funcionários do Banco Central estão chorando com isso. Essa notícia foi sugerida por O Grosso de Volta, Cefalóide Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Pix é uma novidade excelente, né, do governo Bolsonaro, realmente algo que não tem como dizer que foi uma coisa ruim, é o que eu falo para vocês. Eu tenho uma série de preocupações com a privacidade do Pix, preferia que tivesse sido criado e fosse gerido por uma entidade autônoma privada, por exemplo, uma cooperação de bancos, uma cooperativa de bancos, alguma coisa assim, como é nos Estados Unidos, como é na Europa e coisa e tal, mas enfim, foi o Banco Central brasileiro que fez esse negócio. E a verdade é que o Pix, por mais que eu não goste da questão da privacidade dele, se tornou um lugar comum na sociedade nossa. Agora é impossível acabar com isso, e é muito usado, e tem esse lado positivo. Realmente, tudo que agiliza você fazer relações financeiras entre as pessoas, né, é aquilo que eu falo para vocês, é isso que gera riqueza num país. Quanto mais as pessoas compram e vendem umas das outras, melhor mais você gera riqueza no país. Então o Pix, nesse sentido, ajuda muito, porque permite que você faça muitos negócios com muita facilidade, né, com baixo custo, com velocidade. Então tem lados ruins, mas tem lados muito positivos no final das contas. E um pesadelo que o pessoal tem é justamente essa questão do Pix ser cobrado. Hoje em dia o Pix, na maior parte dos casos, é grátis, você não paga nada, mas existe a possibilidade dos bancos cobrarem pelo Pix, sim, né? Só que o que está acontecendo aqui, né? Por enquanto ninguém está falando sobre isso. O que está falando aqui são os funcionários do Banco Central que temem pelo fim do Pix gratuito no momento que o Banco Central se transformar numa empresa pública. Qual que é a lógica deles? A lógica deles é que, não, é uma empresa, vai querer lucro e coisa e tal, então vai taxar o Pix e coisa e tal. É aquela lógica primária de sindicalista, né? Na verdade, não tem motivo nenhum para o Banco Central fazer isso, porque ele já ganha muito dinheiro com as operações de câmbio que ele faz, com as operações de empréstimo que ele faz, então ele não precisa de taxar Pix para isso. Ao contrário, né? A tendência é até o serviço ficar melhor pelo mesmo preço atual, que é de graça, né? Enfim, essa é a situação. Isso aqui é funcionário chorando por causa da PEC que planeja transformar o Banco Central numa empresa pública, transformar uma empresa como o Banco do Brasil ou como a Petrobras, né? E o que muda nisso de verdade? Por que isso é uma coisa interessante, né? O primeiro ponto é justamente a questão da autonomia financeira do Banco Central. A PEC 65 vai ser votada na CCJ do Senado ou da Câmara? Do Senado. A CCJ do Senado, a ideia é transformar justamente o Banco Central em empresa pública. Está aqui o documento, esse aqui já é o substitutivo. Lembra quando você tem um projeto de lei ou projeto de PEC no Congresso, geralmente tem um monte de projetos no mesmo sentido, aí um relator é escolhido que vai pegar aqueles projetos todos, vai juntar e cria esse substitutivo, né? Se você olhar aqui, ó, se você entrar na página da Emenda de Constituição 65 e pegar o texto inicial, você vai ver um outro texto. Não é o que está valendo. O que está valendo, você tem que vir aqui na tramitação, procurar os últimos movimentos e procurar um negócio chamado relatório legislativo. Isso daqui que é o substitutivo, tipicamente, que vai ser, de fato, votado, né? E aí, o que ele está falando aqui, olha só, a Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 164 é acrescido dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º, 8º e 9º. Então, hoje, se você for na Constituição, o artigo 164 diz aqui, ó, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, né? É o Banco Central que tem a impressorazinha de dinheiro, né? Aí tem hoje 3 parágrafos só. É vetado ao Banco Central conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional.
O Banco Central poderá comprar ou vender títulos de emissão do Tesouro. Enfim, tem 3 parágrafos aqui. Aí acrescenta os outros, né? O quarto é: o Banco Central é uma instituição de natureza especial com autonomia técnica, operacional, orçamentária e coisa e tal, na forma de empresa pública que exerce atividade estatal e dotada de poder de polícia e coisa e tal. Aí bota outras coisas aqui, eu não vou entrar em tudo, não vou entrar em detalhe, porque o que importa que está aqui na lei é o seguinte: aos atuais servidores do Banco Central do Brasil será assegurada, no termo da lei complementar e coisa e tal, a opção de forma irretratável entre carreiras congêneres no âmbito da administração pública federal e o quadro próprio e permanente de pessoal do Banco Central. Por que isso? O que vai acontecer é que o Banco Central, se tornando uma empresa, os funcionários passam a ser CLT. E aí você sabe, né, servidor é diferente de CLT, né? Servidor tem estabilidade, tem um monte de coisa. Então o que está dizendo aqui é: os servidores que quiserem sair do Banco Central, irem para o Ministério da Fazenda, podem fazer essa opção, tá isso na PEC, né? Os que não fizerem essa opção vão se tornar CLT e vão receber todos os encargos e coisa e tal até a data, né, para passarem a ser CLT a partir daí, né? Aqui, ó, é assegurado aos atuais servidores do Banco Central que optarem por integrar o quadro próprio e permanente do Banco Central o direito à compensação financeira calculada com base nas contribuições recolhidas e coisa e tal, porque tem diferença entre o regime do servidor público e o regime seletista, né? Agora, por que o pessoal funcionário aqui não está gostando disso? Porque eles entendem, uma vez CLT, você pode ser demitido, meu amigo, né? Não é fácil demitir funcionário público CLT, tá? Porque o STF mesmo exige que tenha questão de demissão e coisa e tal, mas é possível, né? Então, tem que ter justificativa para demissão, não sei o que lá, mas é possível. Então o pessoal não quer que aconteça isso. Só que a vantagem que você tem nessa passagem para a empresa pública é justamente a questão da autonomia financeira. O que acontece hoje? O Banco Central, hoje, como ele está na estrutura do governo, ele tem uma série de limitações para contratar gente, né? E esse tipo de coisa acaba dificultando você contratar nomes no mercado. A área financeira paga muito bem, né? A gente viu uma coisa similar a essa acontecer também na área de informática no governo federal. É relativamente comum funcionários públicos da área de desenvolvimento de sistemas e coisa e tal pedirem a exoneração, pedir o fim do serviço público, desligar do serviço público para ir trabalhar em iniciativa privada, porque paga melhor, você ganha mais. Então o Banco Central tem esse problema também, esse pessoal do mercado de capitais e coisa e tal ganham muito bem. Então é um problema recorrente do Banco Central a dificuldade de contratar gente, porque eles acabam pagando pouco devido ao regime de servidor público, né? Então, na verdade, para alguns funcionários do Banco Central, esses aqui são os funcionários que produzem muito pouco, que não tem importância nenhuma, porque por isso que estão com medo de perder o emprego, né? É só a lógica, você vê. Por que a pessoa está com medo de perder o emprego? Porque ela sabe que não contribui assim tanto para a coisa. O pessoal que realmente contribui sabe que não vai perder o emprego, precisam dele ali, né? Essas outras pessoas têm, na verdade, a chance de aumentar o salário delas. Então, eu acho que é uma medida boa, eu acho que essa PEC aqui é justa, é um passo na direção correta. A gente ganhou muito com a independência do Banco Central feita no governo Bolsonaro, a independência funcional, ou seja, o fato que o Roberto Campos Neto continuou durante o início do governo Lula. Isso ajudou demais, senão esse país já tinha ido para o saco completamente, né? E com isso daqui também você tem uma outra vantagem, né? Hoje o orçamento do Banco Central vem do governo federal. Então, uma forma do governo pressionar o presidente do Banco Central a tomar uma atitude que tecnicamente não seria aconselhado é justamente asfixia financeira, né? Não prevemos nenhum orçamento para o Banco Central, né? O que o cara vai fazer? Não tem jeito, o dinheiro vem do Banco Central. Sendo uma empresa, ele tem mais liberdade para gerar os próprios recursos, porque o Banco Central, no final das contas, é positivo, tá? Ele gera mais recursos do que recebe. Mas hoje, como ele está dentro do governo federal, o governo é que determina quanto que ele vai receber disso daqui, né? Então, acho que é extremamente positivo, mais um passo para a gente ter um Banco Central forte aqui no Brasil. Eu sei, eu como libertário deveria desejar o fim do Banco Central. É o que o Milei fala lá na Argentina, acabar com o Banco Central. E eu concordo. O Brasil deveria abandonar o real, adotar o Bitcoin de uma vez e passar a usar só o Bitcoin nisso daí. Mas eu entendo que a gente ainda tem um caminho para chegar lá, né? O povo brasileiro ainda está muito longe de saber usar o Bitcoin e está aprendendo, né? O Pix basicamente é o quê? É um estágio para você usar o Bitcoin.
O Bitcoin funciona igualzinho o Pix. Você manda para a caixa, só não é... os tokens, né, são mais complexos um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. Então o pessoal já está se acostumando a usar Bitcoin, a usar criptomoeda. No futuro, certamente a gente vai chegar lá, mas por hora, enquanto for necessário um banco central no Brasil, eu acho que é melhor um banco central independente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.